Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas que acompanham e seguem a página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que acompanham o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 18 de dezembro de 2021. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. É o anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. E como nós já dissemos em outras pregações, a tradução do nome Elizabeth é o mesmo nome que nós comumente conhecemos como Isabel. É a mesma pessoa. Então, quando nós ouvirmos Elizabeth, mulher de Zacarias, é a mesma Isabel, a prima de Maria e mãe de João Batista. Então, nos tempos de Herodes, repetindo aqui o versículo 5, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e de modo irrepreensível observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus na ordem do seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso ao entrar no santuário do Senhor. A assembleia do povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe, então, um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida, e Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles, e irá adiante dele, no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes a prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois estou velho, e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te bem como para anunciar-te estas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar
até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular minha desonra perante os homens. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos vós que vos esforçais, vos sacrificais, que labutais em nosso favor, em nosso benefício, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa volta a Ti, Senhor, e ao nosso Pai Celestial. Rogamos a bênção, a inspiração, a proteção neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, refletindo sobre os acontecimentos relacionados, antecedentes ao Teu Natal, e antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção. Pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje e que assim seja, Senhor. Meus amigos e minhas amigas, não podemos falar, analisar, refletir, estudar o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo sem atentarmos, sem voltarmos os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações para esses 3 gigantes do cristianismo e de Jesus e de Deus, que são Zacarias, Isabel ou Elizabeth e João, conhecido como João Batista. Muitos de nós, infelizmente, olvidamos, desprezamos, não nos voltamos com a devida atenção para João Batista, que é, segundo as palavras do nosso Mestre Jesus, o maior homem nascido de mulher. O maior homem nascido de mulher. Então, nós sabemos que João Batista, como nós veremos logo aqui na leitura de alguns trechos, um pouco mais à frente desse que nós lemos como leitura preparatória, João Batista foi o precursor, aquele que veio preparar os caminhos para Jesus. Então, não é apenas mais um homem, um colaborador, como nós poderemos, eventualmente, na nossa pequenez, na nossa incompreensão, tentarmos classificar João Batista. Ele foi apenas mais um, que veio para ajudar na missão, no Evangelho, na Boa Nova, nos caminhos de Jesus e de Deus. Não, ele não foi apenas mais um, ele foi o precursor, o maior homem nascido de mulher. Então, não é à toa, se não tivesse essa importância toda, Lucas e a própria Maria, que foi quem contou para Lucas todos esses episódios,
não teria Maria contado e não teria Lucas registrado isso no seu evangelho. E nós, cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, não importa em qual segmento do cristianismo nós estejamos, nós temos que atentar, valorizar devidamente esses três, Zacarias, Isabel ou Elizabeth e João, dada a importância deles para o cristianismo, o evangelho, a boa nova. E o Lucas, evangelista, ele destacou aqui, nesse trecho que nós lemos como leitura preparatória, como nós comentamos inclusive na última pregação, poucas pessoas na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, receberam o adjetivo, a classificação, a qualidade de justos, ou justas as pessoas, Zacarias e Isabel, ou Zacarias e Elizabeth, receberam essa denominação, esse adjetivo. Como diz Lucas aqui, capítulo 1, versículo 6 do Evangelho de Lucas. Ambos eram justos perante Deus e de modo irrepreensível observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Quer dizer, Zacarias e Isabel, ou Elizabeth, eram pessoas que eram conhecidas na comunidade onde eles viviam como pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas autênticas, verdadeiras, cumpridoras dos preceitos, das leis. Tanto que Zacarias era sacerdote também. Nesse trecho que nós lemos aqui, há a confirmação disso. Zacarias era um sacerdote, inclusive encarregado de algumas tarefas, alguns serviços, algumas funções no templo, na sinagoga. E havia, como de costume, conforme está aqui narrado no capítulo 1, versículo 9, um sorteio. Isso era um costume. Havia um sorteio entre os sacerdotes para que o sacerdote sorteado ficasse responsável num determinado período de tempo para adentrar uma câmara no templo que era considerada sagrada, era um espaço sagrado. E não podia nenhuma pessoa que não fosse devidamente autorizada, devidamente reconhecida como capaz, como habilitada, não apenas em termos culturais, sociais, mas sobretudo em termos espirituais, se essa pessoa não estivesse em condições, ela não poderia adentrar esse recinto, essa câmara. E dentre esses que estavam habilitados, espiritualmente sobretudo, e reconhecidamente por todos os demais, havia um sorteio, e Zacarias, que já estava numa idade avançada, nunca havia sido sorteado. Então, nós veremos aqui na nossa reflexão de hoje como as coisas acontecem na hora certa, meus irmãos. As coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas que acontecem nas nossas vidas, acontecem nos momentos certos. Muitas vezes nós pensemos que estão acontecendo atrasadas, que estão acontecendo fora de época, fora de momento, fora de tempo, estão acontecendo intempestivamente, inoportunamente, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo.
Deus sabe de todas as coisas, nós não. Deus sabe o tempo exato em que as coisas devem acontecer, nós não. Nós somos impacientes, nós somos imediatistas, nós somos descrentes, muitas vezes, apesar de sermos cristãos. Então, Zacarias, ele, nesse momento, o momento em que ele foi sorteado, então a gente sabe que coincidências, meus irmãos, não acontecem, não existem. Tudo está devidamente ordenado, projetado, calculado. Jesus falou que o nosso Pai Celestial, Deus, sabe até os fios de cabelos que nós temos em nossas cabeças. Então Deus sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Então, muitas vezes, nós achamos que as coisas acontecem inadvertidamente, aleatoriamente, e quando acontece mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente acha que é coincidência, que é sorte. Não, é a mão de Deus, meus irmãos. É a providência divina acontecendo. E foi justamente quando Zacarias foi sorteado, olha que coisa maravilhosa, que ele recebe a notícia do anjo Gabriel que a sua mulher, também já em avançada idade e estéril, ficaria grávida, né? Conceberia em seu ventre uma criança, um espírito, né, que se encarnaria, ao qual eles colocariam o nome de João, diferentemente da tradição, porque não havia nenhum João na família de Isabel e de Zacarias, e era costume repetir ou então colocar algum nome da ascendência, e o anjo determinou qual seria o nome daquela criança, daquele bebê. E Zacarias, apesar de ser um sacerdote, ele ficou meio descrente. Por quê? Como é que pode? Eu já sou um velho, um idoso. Minha mulher é idosa e é estéril. Nós não tivemos filhos. E isso, inclusive, como nós comentamos na nossa última pregação, era motivo, inclusive, de chacota, de piada, de desprezo, de diminuição. Então, Zacarias, bom, agora na velhice, ele meio que também achou que estava fora de época. Fora de época. Já passou o tempo para que eu e Isabel, ou para que eu e Elizabeth, tivéssemos um filho. Agora eu estou velho, minha esposa também, minha mulher também, ela é estéril. Então, ele não viu nem possibilidade, nem probabilidade disso acontecer. E por isso o anjo Gabriel, revelando-se inclusive nesse momento, dizendo, eu sou Gabriel. E dizendo que ele tinha sido enviado por Deus para anunciar aquelas coisas a Zacarias. Justamente no momento em que Zacarias estava nessa câmara sagrada, nesse ambiente restrito. Quer dizer, era um ambiente muito propício. Tanto que quando ele saiu, Zacarias saiu desse local, mudo, os que estavam na assembleia do templo, da sinagoga, perceberam que ele tinha tido uma visão. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, era um lugar realmente propício a esse tipo de fenômeno, de aparições. E ele duvidou, Zacarias, apesar de ser um sacerdote. Talvez não tenha se sobressaído naquele momento a sua fé, e sim a sua razão, a parte mental, racional, lógica, superou, se sobrepujou a parte da fé, da confiança, da entrega.
E aí ele duvidou. Então o anjo o advertiu e disse: tu ficarás mudo, como está aqui em Lucas, né? Eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te, bem como para anunciar-te estas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar, até o dia em que isso acontecer. E de fato, Zacarias ficou mudo até o nascimento de João Batista. Então, nós vamos ver aqui mais adiante, ainda no Evangelho de Lucas, o nascimento de João Batista, capítulo 1, versículos 57 a 66, e depois o que é chamado pela cristandade como o Cântico de Zacarias, ou também o Benedictus. O nascimento de João Batista. Completou-se para Elizabeth o tempo de parir, e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor aumentou sua misericórdia em favor dela. Olha que maravilha, meus irmãos. E se alegraram com ela. Olha aí, os vizinhos e parentes. Aconteceu que no oitavo dia do nascimento, vieram circuncidar a criança. Porém, o chamavam pelo nome do pai, Zacarias. Quer dizer, as pessoas que ainda não tinham conhecimento de qual seria o nome escolhido, determinado já, estavam seguindo a tradição, acreditando que o nome da criança seria o nome do pai ou o nome de um parente, mas, no caso específico aqui, o nome do pai, Zacarias. E chamavam, se referiam àquele bebezinho recém-nascido como Zacarias. Zacarias, filho de Zacarias. E diz Lucas aqui, mas a mãe, tomando a palavra, olha aí, Isabel, diz, não, pelo contrário, ele se chamará João. Disseram-lhe, não há ninguém em tua parentela que tenha este nome. Assim, por meio de sinais, perguntavam ao pai, perguntavam a Zacarias, como queria que ele se chamasse. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu, João é seu nome. E todos se admiraram. Então, quer dizer, nesse momento, Isabel, ou Elizabeth, confirmou o que Zacarias havia dito para ela, através de sinais, porque ele estava mudo, em relação ao que o anjo havia determinado. Isabel confirmou, ele se chamará João. E aí perguntaram a Zacarias, através de sinais. Não existia exatamente a linguagem de Libras naquela época, mas a pessoa se comunicava de alguma forma. E perguntaram a ele. E para que não houvesse dúvida, olha que atitude interessante também de Zacarias, poderiam alegar que, ele quis dizer, embora ele tenha dito João lá, através de sinais e tal, pode ser que a gente tenha entendido errado, ele deve ter se expressado de uma forma errada e tal, mas ele pediu uma tabuinha para ele escrever, e aí não ter dúvidas, meus irmãos. Olha, aí sim, Zacarias estava dando o testemunho de fé dele, a sua obediência, a sua fidelidade a Deus. E ele pediu essa tabuinha e escreveu, o nome do menino será João. E todos se admiraram, diz Lucas. E no mesmo instante, sua boca se abriu, como também sua língua, e falava bendizendo a Deus. Exatamente
se cumpriu o que o anjo Gabriel havia falado para ele. Tu ficarás mudo até que isso aconteça, que o menino nasça. E foi o que aconteceu. E o temor, olha aí, apoderou-se de todos os seus vizinhos e em toda a região montanhosa da Judéia. Comentava-se o acontecido. Aquilo virou uma notícia assim, né? Todos que ouviram guardaram aquelas palavras em seus corações, dizendo: que vai ser esta criança, visto que a mão do Senhor estava com ele. Olha aí, meus irmãos, esses espíritos missionários, esses espíritos grandiosos, esses espíritos que são enviados por Deus, são enviados por Jesus, muitas vezes nós, na nossa pequenez, na nossa pouca fé, nós percebemos a grandeza deles. Percebemos. Num dado momento das nossas vidas, nós percebemos esses espíritos encarnados entre nós, aparentemente como pessoas comuns, mas que têm uma energia, uma aura, uma espiritualidade que se diferenciam de nós outros, da nossa espiritualidade, da nossa fé, da nossa energia, da nossa aura. Então, as pessoas perceberam, sentiram aquela energia, aquela vibração, aquele magnetismo de João Batista e perguntaram, meio que se admirando, né? Tentando imaginar o que seria daquela criança, porque, como diz Lucas aqui, visto que a mão do Senhor estava com ele, porque vários fenômenos circundaram, aconteceram em relação e por causa de João Batista. Então, as pessoas perceberam, ele não é qualquer um. Olha que coisa interessante, que maravilha. E aí, Zacarias, agora sim, é o cântico de Zacarias, ou o Benedictus, capítulo 1, versículos 67 a 80. Olha o que Lucas nos relata em relação ao cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou seu povo. Suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu filho, como proclamou desde tempos remotos, pela boca dos seus santos profetas. Salvação das mãos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam, para exercer misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, bem como do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conceder, após ter nos arrancado das mãos dos nossos inimigos, cultuá-lo sem temor, em santidade e justiça, na sua presença, todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio do perdão de seus pecados, por causa das entranhas de misericórdia de nosso Deus, nos visitará do alto um alvorecer, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até o dia da sua apresentação a Israel. Meus irmãos, que maravilha!
Zacarias, diz Lucas aqui, encheu-se do Espírito Santo, quer dizer, a mediunidade dele, naquele momento ali, chegou numa culminância, num auge, que ele profetizou em relação ao próprio filho recém-nascido, João Batista, aquele que prepararia os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não poderíamos também olvidar, desprezar, não voltar nossos olhos, nossas mentes, nossos corações para esse livro maravilhoso, essa pérola do professor Clóvis Tavares, organizado e publicado por Flávio Mussa Tavares, um livro maravilhoso, excelente, sobre João Batista, meus irmãos. E esse livro, ele reúne um texto escrito pelo professor Clóvis sobre João Batista em 1940. Em 1940, o professor Clóvis escreveu esse texto sobre João Batista. E em 1979, o professor Clóvis fez uma pregação na Escola Jesus Cristo sobre João Batista. Esse livro reúne esse texto, escrito em 1940, e essa pregação feita em 1979. Tanto o texto quanto a pregação do professor Clóvis Tavares. Nesse livro maravilhoso, João Batista, organizado e publicado por Flávio Mussa Tavares e que está à nossa disposição para nós conhecermos com a palavra, a sabedoria, o verbo do professor Clóvis Tavares, o que ele tem a nos dizer sobre João Batista. Recomendo a leitura e também, meus irmãos, esse livro que nós pudemos adquirir recentemente do pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, pastor da primeira igreja presbiteriana de Vitória, aqui no Espírito Santo. Hernandes Dias Lopes, um missionário da palavra de Deus, da palavra de Jesus, e seguindo, como nós temos dito aqui, a exortação de Paulo, examinai tudo, retende o bem, não sejamos preconceituosos a ponto de dizermos, não vou ler porque não é um livro espírita, não vou ler porque é um livro de um pastor presbiteriano. Não sejamos preconceituosos, separatistas, ou mesmo fanáticos, a ponto de desprezarmos essas maravilhas, essas pérolas que estão à nossa disposição. E que, na verdade, nós sabemos, meus irmãos, que as verdades oriundas de Deus, de Jesus, elas se espalham, elas não ficam restritas a uma pessoa, a um segmento, a uma igreja. Elas se espalham. Quem estiver em sintonia com os emissários de Jesus, com o próprio Cristo e com Deus, captará essa mensagem, essa verdade e colocará, através de palavras verbalizadas, oralmente ou através da escrita, à disposição de nós outros. Agora, como dizia a ministra veneranda nas obras lá de André Luiz, quem quer aproveitar? Então, muitas vezes nós não aproveitamos livros maravilhosos, mensagens maravilhosas, só porque não são espíritas. Então não sejamos preconceituosos a esse ponto. Esse livro, João Batista, o mensageiro do rei, do pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, é um livro fino, aqui ó, é um livro fino, pequeno, mas é um livro maravilhoso. Então, eu vou até pedir licença para ler o prefácio
e alguns trechos depois da introdução, porque é maravilhoso, meus irmãos. Então, olha o que nos diz Hernandes Dias Lopes. João Batista é a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele fecha o Antigo e abre o Novo. Ele veio no espírito e no poder de Elias. Nós sabemos que João Batista, na verdade, é a reencarnação de Elias. O próprio Jesus falou isso. Ele veio no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso, inclusive, está em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Ele, João Batista, é filho de Zacarias e Isabel, precursor do Messias, chamado para preparar o caminho do Senhor. Depois de 400 anos de silêncio profético, a voz de Deus veio a João, no deserto da Judéia. A voz de Deus não veio a Tibério César, em Roma, nem a Pôncio Pilatos, em Cesareia Marítima. A voz de Deus não veio a Herodes Antipas, na Galileia, nem a Anás e Caifás, em Jerusalém. A voz de Deus veio a um homem estranho, que vestia roupas estranhas, que se alimentava de comidas estranhas e que pregava num lugar estranho. Mesmo assim, as multidões rumavam ao deserto para ouvi-lo. O sucesso ministerial de João foi estrondoso. Vieram a ele fariseus e saduceus, soldados e publicanos. Sua voz soou no deserto com tanta eloquência que as multidões deixaram cidades e aldeias para ouvi-lo no causticante deserto da Judéia. A mensagem de João Batista não era composta de amenidades. Ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. Confrontou com coragem resoluta as multidões, os soldados, os cobradores de impostos, os fariseus e os saduceus. Denunciou o pecado de Herodes e não calou sua voz por conveniência. João Batista, diz Hernandes Dias Lopes, não era alfaiate do efêmero, mas escultor do eterno. Que maravilha, meus irmãos. Não gastou tempo tratando de uma agenda meramente horizontal. Olha que maravilha. Lidou com as questões eternas. Colocou o machado da verdade na raiz do superficialismo religioso de sua época. Não propôs reformas sociais, nem entrou no jogo político de seu tempo. Chamou homens e mulheres ao arrependimento. Mostrou-lhes a urgência do arrependimento, para que recebessem a remissão dos pecados. Quando as multidões se dobraram diante de seu sucesso em comum, passaram a cogitar se ele mesmo não seria o Messias. Com voz aveludada e com palavras sedutoras, fizeram chegar aos ouvidos de João Batista essa pergunta tentadora: porventura não és o Cristo? João não engoliu a isca venenosa. Se ele tivesse cedido a essa sugestão perigosa, poderia ter pensado: bom, na verdade, eu sou um fenômeno. Faz 400 anos que ninguém vê o que está acontecendo. As multidões vêm ao meu encontro no deserto. Os corações mais duros são abatidos pelo poder da minha pregação. Além disso,
já tenho o povo a meu favor. Se eu me declarar Messias, posso fazer uma grande revolução. João Batista, porém, não engoliu a isca venenosa. Ele foi categórico e afirmou: eu não sou o Messias, mas apenas o seu precursor. Eu não sou o Verbo, sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz. Vim, no entanto, para testificar a luz, a saber, a verdadeira luz, ao vir ao mundo, ilumina todo homem, a fim de que todos venham a crer nele. Eu não sou o Cordeiro de Deus. Aponto para ele e afirmo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, sou apenas amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de me encurvar para desatar as correias de suas sandálias. Tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, não aproveitar um prefácio desse, porque o escritor é um pastor presbiteriano, vamos ser sinceros aqui, vamos admitir, é uma perda, um desperdício, né? Então, termina aqui Hernandes Dias Lopes. Batista nasceu por um milagre divino. Ele viveu para pregar o evangelho. E olha que interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes coloca aqui. Ele viveu para pregar o evangelho, sendo que ele antecedeu Jesus. Jesus não havia começado ainda o seu ministério. Jesus não havia pregado ainda o seu evangelho. E o pastor aqui diz que João Batista, como precursor, viveu para pregar o evangelho. Olha que maravilha. Então ele termina dizendo que a leitura deste livro, que a leitura deste livro desperte a sua alma a viver em Cristo, a nossa alma, de nós leitores, que a leitura desse livro desperte a alma de cada um de nós a viver em Cristo, com Cristo e para Cristo. Então, tem como nós não aproveitarmos um livro maravilhoso desse, meus irmãos? Não tem. Examinai tudo, retende o bem, disse Paulo. E aí, o pastor Hernandes Dias Lopes vem então na introdução dizendo que João Batista, eu vou fazer apenas um resumo em relação a alguns trechos aqui, ele não foi um grande filósofo grego como Sócrates, Platão, Aristóteles, não foi um grande conquistador de terras, um grande imperador como Ciro, como Júlio César, como César Augusto, Tibério, Calígula, Vespasiano. Ele não foi um ditador, um déspota cruel como Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tse-tung. Nada disso. Ele, segundo Hernandes Dias Lopes, se o maior homem dos nascidos de mulher não está nessa pleiade ilustre dos notáveis, onde poderíamos encontrá-lo? Esse homem, diz Hernandes Dias Lopes, veio de uma família pobre, cresceu como um homem pobre e teve uma carreira meteórica sobre a terra. Foi precursor do Messias, o último profeta da antiga dispensação. Seu nome é João Batista. Entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Quem disse isso foi Jesus. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Jesus, olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes fala. Jesus não tem uma mera opinião entre muitas. Ele tem a palavra final. Maravilhoso isso, meus irmãos.
Para espanto nosso, esse homem singular, João Batista, nasceu em uma família pobre. Foi um homem pobre e jamais ostentou riqueza ou poder. Não se vestia de forma elegante, ostentando grifes famosas, mas vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de couro. Não era dado aos banquetes requintados, com talheres de prata, taças de cristal, mas alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Não vivia nos palácios, embriagado de vaidade, debaixo dos holofotes do poder, circulando pelos cobiçados corredores da fama, mas vivia no deserto inóspito da Judéia. João Batista não escreveu nenhum livro sequer, não realizou nenhum milagre, não se casou, não teve filhos, passou os últimos dias de vida numa cadeia e morreu jovem, sem deixar herança alguma. Esses traços de sua biografia empurrariam João Batista para a lateral da fama, num mundo embriagado pelo sucesso como o nosso. Ele seria considerado um homem esquisito, antissocial, avesso aos refinados hábitos sociais. Se João Batista vivesse hoje, seria combatido severamente pelos religiosos, por seu estilo direto e contundente de abordar os ouvintes. Chamar um auditório hoje de raça de víboras é enterrar a carreira de pregador. Hoje queremos muito mais agradar aos homens do que honrar a Deus. Queremos ser mais populares do que fiéis. Queremos arrancar aplausos dos homens, mais do que lhes conduzir ao arrependimento. João Batista, porém, não perdia tempo com banalidades, nem fazia da pregação um entretenimento para seu auditório. Ele precisa ser conhecido ainda hoje pelos que aspiram viver de modo digno de Deus. E aí ele começa a traçar as características, o perfil de João Batista. Um homem com uma missão, um homem com uma mensagem, um homem com uma convicção. E desenvolve todo o seu livro, que é maravilhoso, imperdível. Tanto esse, meus irmãos, do pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, quanto este aqui do professor Clóvis Tavares, fundador da Escola Jesus Cristo. Então, meus irmãos, João Batista é esse missionário de Deus, missionário de Jesus, primo de Jesus. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele retrata que João Batista, por ser 6 meses apenas mais velho que Jesus, conviveu com Jesus durante a sua infância, brincou com Jesus, o que não tiveram eles falado um com o outro na sua infância. Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, e João Batista, o seu precursor, aquele que veio preparar os caminhos para Jesus. Então, apenas para terminar a nossa reflexão, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo 85, intitulado Substitutos, que é um comentário de Emmanuel sobre o versículo 79, que é: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É razoável que o administrador distribua serviço e responsabilidade, ou melhor, perdão, eu vou reiniciar a leitura.
é razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Mordomia aqui não é esse sentido que às vezes a gente emprega. Ah, fulano está numa mordomia danada, né? Como se fosse sombra e água fresca. Não é isso, não. Mordomia aqui é serviço de administração, que antigamente recebia o nome de mordomia. Então a parábola, inclusive, do mordomo infiel é a parábola do administrador infiel. Então, é nesse sentido que Emmanuel está empregando a palavra mordomia aqui. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia, pela administração que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas, orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos. Lógico. Jesus enviou e continua enviando os seus emissários. Enviou emissários que preparariam a sua vinda, o povo para receber a sua mensagem. E ainda hoje nos envia, eventualmente, um missionário, alguém que está com a função de abrir as nossas mentes, os nossos corações. Então Jesus, como diz Emmanuel aqui, dispunha e dispõe de legiões de emissários esclarecidos. Mantinha e incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovar o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos. Olha aí. Ele poderia, pôde e fez. Enviou. Multidão de seus cooperadores diretos a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes, assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Cada um de nós, meus irmãos, tem um dever, tem uma missão. Pode não ser uma missão grandiosa, pode não ser uma missão meteórica, como a de João Batista. Pode não ser uma missão que muitos reconheçam como importante, mas é importante para Deus, é importante para Jesus e é importante para cada um de nós. Senão nós não teríamos essa missão, por mais apagada, por mais anônima, por mais insignificante que possa parecer. Cada um de nós tem uma missão, meus irmãos. E Emmanuel está nos conclamando aqui: inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente
ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Então, meus irmãos, que nós, assim como Zacarias, Isabel, João Batista, Maria, José e todos que vieram contemporâneos à vinda de Jesus, ou que antecederam e foram almas, espíritos, pessoas, homens, mulheres que prepararam os caminhos para a vinda de Jesus e ainda hoje estão a tentar nos avisar, nos dar sinais de que o nosso Pai é o Pai compassivo, que está todo dia indo à estrada para ver se avista nós outros, filhos pródigos, para que possa correr ao nosso encontro e nos abraçar e nos beijar, perdoando os nossos pecados. Mas para isso, nós precisamos de arrependimento. Arrependimento sincero, meus irmãos. Arrependimento que dá, como o próprio João Batista disse, frutos de arrependimento. Então que nós possamos renovar as nossas mentes, os nossos corações, as nossas atitudes, principalmente agora. Se não fizemos até aqui, façamos agora. Façamos esse ano de 2021. Arrependamo-nos, transformemo-nos e que nós possamos dar frutos de arrependimento, caindo em si, cada um de nós, e levantando e indo ter com o nosso Pai. Então, fica para nós hoje esse exemplo maravilhoso, esses personagens, né, esses exemplos, esses personagens. Zacarias, apesar da tribulação que passou, manteve a sua fé e aumentou a sua fé, porque testemunhou. Isabel, ou Elizabeth, e o próprio João Batista. Então, que a gente possa aproveitar esses exemplos maravilhosos e que são ligados diretamente ao Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, façamos a nossa oração final, agradecendo por mais esta bênção, por mais estas missões que os espíritos encarnados, desencarnados, professor Clóvis Tavares, o pastor Hernandes Dias Lopes, Emmanuel, Chico Xavier, através da sua mediunidade santa, e tantos outros trouxeram até nós, e que nós saibamos valorizar tudo isso, porque na verdade tudo isso provém de Ti mesmo, Senhor, e do nosso Pai Celestial. Então pedimos permissão para encerrar a reflexão da noite de hoje, e que Deus nos abençoe a todos, que nós tenhamos um final de sábado de paz, de esperança, de fé, e uma semana também de ânimo, de lutas, de transformações e de realizações. Muito obrigado a todos e uma boa noite.